Como você já deve ter percebido, essa abordagem que nós estamos adotando aqui no curso, ela é um pouco diferente de tudo que eu mesmo já fiz ao longo dos últimos 4 anos e aquilo que você costuma encontrar por aí em outros cursos sobre o Shell. A principal diferença é que, se você prestar bem atenção, logo na primeira aula, eu fiz questão de deixar claro que a gente está tratando do uso de certos recursos do sistema operacional, como os fluxos de dados circulando entre terminais e o sistema operacional, e mais especificamente os processos associados à execução dos nossos comandos. Vimos que tanto o terminal, quanto os fluxos de dados, quanto a origem e o destino desses fluxos de dados são arquivos, arquivos de tipos diferentes, mas ainda assim arquivos. Depois nós apresentamos a anatomia de uma linha de comando simples, que é aquela composta por uma exportação, uma atribuição de variável, uma invocação, o nome daquilo que a gente quer que seja executado, e se houver esse nome, poderá haver outras palavras que serão os argumentos daquilo que estiver sendo invocado, e, por último, um redirecionamento, que está totalmente relacionado com os 4 primeiros vídeos da primeira aula. Se você observar, é exatamente disso que nós estamos tratando e finalizando hoje nessa terceira aula. Hoje, especificamente, nós vamos ver como que o nosso script pode lidar com aquilo que foi visto na aula 1, nos 4 vídeos da aula 1, que é justamente fluxos de dados. Como que o nosso arquivo pode obter dados a partir de um fluxo de dados na sua entrada padrão. Então vamos lá, que tem muito assunto pela frente. Maravilha! Para recordar, essa é a estrutura com que a gente está trabalhando. Uma linha de comando simples composta por elementos opcionais, que são exportações de variáveis, uma invocação que pode ou não ser seguida de argumentos e os redirecionamentos. Na aula 2, nós esmiuçamos um pouquinho melhor a questão sobre exportações e argumentos. Nós vimos onde vão parar esses dados quando a gente escreve uma linha de comando que contém essas atribuições ou argumentos que são passados para uma invocação. A gente viu que isso tudo vai para o processo daquilo que estiver sendo invocado. Evidentemente, se a nossa invocação não envolver a execução de programas que são externos ao Shell, ou seja, qualquer outro programa do sistema operacional ou o próprio Shell a partir dos nossos scripts, isso vai produzir um novo processo. Mas, se a gente invocar comandos internos do Shell, o processo de que a gente está falando é o próprio processo da seção corrente do Shell, aquele Shell com que a gente está trabalhando no terminal. Ou, como nossos scripts também conterão várias linhas construídas dessa forma, a gente também pode dizer que, se forem comandos internos do Shell, não haverá a criação de um novo processo. Então, todas aquelas implicações dirão respeito ao próprio shell corrente, à própria seção do shell corrente, ao processo do shell que foi iniciado para executar o nosso script. Então, existe apenas essa pequena diferenciação. Quando se trata de comando interno, não há a criação necessariamente de um novo processo, a menos que o comando interno cause isso. Mas isso são casos especiais que nós veremos ao longo do curso e ao longo da vida prática também. Mas, resumidamente, a gente pode diferenciar dessa forma. Comandos internos não geram um novo processo. Comandos que envolvam a execução de programas, inclusive o próprio Shell é um programa, aí sim sempre haverá a
criação de um novo processo associado a esse programa. Mas para que a gente complete essa abordagem envolvendo a linha do comando simples, falta a gente ver como os nossos scripts podem lidar com os redirecionamentos, especialmente no caso de obter dados a partir de fluxos de dados que foram redirecionados para os nossos scripts. Com base no que nós vimos até aqui, veja, esse aqui é exatamente o último diagrama da aula 2. Só que eu juntei todo mundo, todas as nossas abordagens, num único slide. Veja que aqui, inclusive, eu estou utilizando ambas as formas de passar dados para o script, como a exportação de uma variável e a passagem de um argumento. O que vai determinar o que será utilizado é o próprio script. Se eu passar um dado por exportação de variável, mas o meu script, como aqui neste exemplo, não está preparado para receber esse dado e fazer alguma coisa com ele, tudo bem, esse dado ainda assim irá para a região ali do ambiente do processo do meu script, que é um processo do shell, ele vai continuar constando nessa lista de variáveis, mas o meu script simplesmente não fará uso desse dado. Por outro lado, eu também posso, tudo bem, fiz uma exportação, está aqui a invocação no meu script, eu passei um argumento, eu posso passar esse argumento, mesmo que o meu script não faça nada com ele, como é o caso aqui do script onde eu estou usando o dado que veio por exportação. Não tem problema, esse argumento ainda vai para a região da memória, que nós chamamos de parâmetros, e vai constar da lista de argumentos passados para o meu script, sem problemas. O meu script só não fará nada com ele. Eu poderia escrever um script, inclusive, por exemplo, decidindo se eu vou exibir aquilo que eu receber por exportação prioritariamente, por exemplo, se eu não tiver um argumento. E vice-versa, se eu não tiver nada passado por exportação, eu posso fazer o meu script decidir exibir ou expandir aquilo que for passado como argumento. Então nós temos várias formas de lidar com isso, mas o importante aqui é como que isso acontece. Eu posso passar dados por exportação, posso passar dados por argumentos e cabe a mim, ao escrever o meu script, determinar se o que eu quero utilizar é uma coisa ou outra. Agora, o nosso script é uma seção do shell, seções do shell são processos e todo processo, ao ser iniciado, recebe acesso aos 3 descritores de arquivos padrão. stdin, descritor de arquivo 0, std-out, descritor de arquivos 1 e std-err, descritor de arquivos 2. Esses 3 descritores de arquivos padrão, como nós vimos no final da aula 1, são passados de processo para processo e nós podemos desviar a origem e o destino dos fluxos de dados, que originalmente são para esses 3 descritores de arquivos, para qualquer outro arquivo. Veja, só falta a gente ver isso para entender a terceira e última forma de passar dados para o nosso arquivo, que é através de fluxo de dados, especificamente o fluxo de dados de entrada, ou seja, lendo dados na entrada padrão. E antes disso, eu propus aqui no próprio slide essa terceira experiência, que é criar um script para a gente enxergar quais são os descritores de arquivos associados ao processo do nosso script. Veja, aqui eu sugiro a gente fazer aquela listagem que a gente fez várias vezes na aula 1.
listando o conteúdo do diretório /proc, número do processo, e dentro desse diretório número do processo nós temos o diretório fd, que é onde estão os descritores de arquivos, os links simbólicos que no final das contas vão para um terminal. Nós vamos demonstrar como isso funciona e vamos começar já aqui em tela cheia, né, a trabalhar scripts que lidem com isso e descobrir como que a gente pode ler um fluxo de dados utilizando recursos do Shell. Maravilha! Então, veja que nós já temos aqui aquilo que nós vimos na última aula, que é basicamente a estrutura de um comando simples. E o que eu estou tentando demonstrar, estou tentando chamar a sua atenção, é para o fato de que cada um desses elementos do comando simples corresponde a algo que está associado ao processo daquilo que estiver sendo invocado. Olha aqui a nossa invocação. Essa invocação eventualmente vai gerar um processo e, portanto, esses dados estarão associados a este processo. Se por acaso não houver a geração de um novo processo, o início de um novo processo, quando que isso vai acontecer? Vai acontecer quando a gente estiver invocando um comando interno do próprio Shell. Nesse caso, todos esses elementos estarão associados a dados como ambiente, parâmetros e até mesmo em relação aos descritores de arquivos do próprio processo do Shell. Detalhe aqui é que dados efetivamente são apenas aqueles que vão parar no ambiente e nos parâmetros do processo. O descritor de arquivo é uma associação que o processo tem com um arquivo qualquer, seja esse arquivo, por exemplo, o terminal, porque esta é a situação padrão, seja um arquivo que foi aberto para ser lido ou o arquivo que o processo utilizará como destino dos dados que ele mesmo produzir. Lá na aula 1, nós fizemos um experimento para demonstrar como que os descritores de arquivos estão associados ao processo. Nós começamos, inclusive, mostrando dos próprios dispositivos dos fluxos de dados padrão, que são stdin, stdout e stderr. Como nós fizemos isso? Nós listamos os arquivos desses três dispositivos usando o ls com a opção L para mostrar detalhes, né? Onde que estão os dispositivos? Em /dev. E em /dev eles se chamam std alguma coisa. Por conta disso, nós utilizamos uma expansão de nomes de arquivos utilizando o coringa asterisco para justamente representar qualquer coisa, 0 ou mais caracteres que coincidam com o nome do arquivo iniciado com std. E teclando Enter, nós temos os três dispositivos relacionados com os fluxos de dados padrão, stdin, stdout e stderr. E nós vimos que esses três dispositivos, na verdade, são ligações simbólicas, olha o L aqui na frente, com outros arquivos em outros diretórios. Que diretório é esse? É o diretório /proc self-fd. Nós vimos, inclusive, que self é uma ligação mágica, um link mágico que o kernel implementa para que qualquer processo que venha a acessar o seu próprio conteúdo refletido no diretório /proc possa fazer isso sem saber qual será o número do processo que ele receberá, o seu PID. Então, nós, inclusive, para dar continuidade a essa sequência, né, de ligações simbólicas, nós fizemos o uso do self para listar o próprio processo do ls, que ainda não foi executado, ainda será executado e, portanto, nós não sabemos o seu futuro PID. Então, nós vamos colocar aqui /proc, que é o nome do diretório onde
os processos terão os seus diretórios virtuais montados, barra self, que é o próprio PID, número de identificação do processo que o LS receberá quando for executado, e barra FD. E nós vimos que, no fim das contas, os três dispositivos linkados com os três descritores de arquivos nos processos são, na verdade, ligações simbólicas também com o terminal. Aí é o dispositivo, device, PTS no nosso caso, porque nós estamos usando um pseudo-terminal, este aqui é um terminal gráfico, portanto ele é programado utilizando os recursos do kernel para gerar pseudo-terminais, e aqui está então o arquivo que finalmente é lido ou escrito pelo processo. É o arquivo do dispositivo de terminais. Só para também relembrar, uma das funções do kernel é abstrair o hardware. E o hardware no Linux é abstraído na forma de arquivos. Então, é o arquivo do dispositivo de terminal. Beleza. Agora sim é hora da gente observar um pouquinho melhor esse outro descritor de arquivos que apareceu na listagem, porque nós já sabemos que os três descritores de arquivos padrão são 0, 1 e 2, esses três nomes que são ligações simbólicas para o terminal. Mas repare que quando eu utilizei o self, no lugar do número do processo, que eu não teria como saber, do LS, que foi o programa invocado, eu tive aqui na listagem também a criação de um descritor de arquivos 3. Repare que ele é apenas de leitura, o acesso a ele é apenas para leitura. Não posso escrever, ou o LS não poderia escrever nesse arquivo. E é um outro diretório que está sendo ligado ao descritor de arquivos 3. Que diretório é esse? É o diretório que efetivamente está sendo passado para o LS ler. Então, o LS não vai ter que fazer a listagem do diretório do seu próprio processo? Pois é, como o processo ainda não existia, o self foi lá e destinou ao LS também um quarto descritor de arquivos, que era de fato onde o LS teria acesso ao seu próprio conteúdo, ao conteúdo do seu próprio processo. Por isso que a gente sabe que este número aqui é o PID do LS que foi executado.